O universo acadêmico acaba de receber uma grande atualização. Imagine transformar qualquer ideia de pesquisa em uma imagem que possa ser compartilhada para promover seu trabalho. Hoje eu vou te mostrar como o novo ChatGPT com geração de imagens pode criar gráficos, resumos visuais, infográficos e até o slide da tua apresentação em questão de minutos. Mas antes de prosseguirmos no conteúdo, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, sou o Dani da Escrita Mestra e estou aqui para transformar estudantes em pesquisadores de verdade. No nosso canal, nós criamos conteúdos relacionados à escrita acadêmica, pesquisa e inteligência artificial. Se você quer se atualizar constantemente e aprender a utilizar a inteligência artificial de forma ética, se inscreve no canal, deixa a tua curtida, compartilha o conteúdo com outros colegas e vamos fortalecer ainda mais a nossa comunidade que busca democratizar ainda mais o conhecimento científico. No vídeo de hoje você vai entender como funciona essa nova ferramenta do ChatGPT de criação de imagens, assim como também vai aprender a criar resumos gráficos, imagens para apresentações de pesquisas, de artigos científicos, assim como também vai aprender a editar no Canva para deixar a imagem ainda mais significativa para apresentar a tua pesquisa. E no dia 25 de março de 2025, a OpenAI fez um dos seus maiores lançamentos, que foi a geração de imagem com o ChatGPT 4o. Essa funcionalidade permite que o modelo crie imagens úteis e valiosas com saídas precisas, exatas e fotorrealistas. E o mais interessante é que a ferramenta se destaca por renderizar os textos com precisão. Então, ela vai seguir detalhadamente o prompt fornecido e utilizar do conhecimento interno do modelo, além do contexto da conversa, óbvio, para transformar as imagens que são enviadas ou usá-las como inspiração para a criação de outras imagens. Vamos para um exemplo em tela. Veja um prompt que eu vou encaminhar para a ferramenta. Crie uma imagem ampla tirada com o celular de um quadro branco de vidro em uma sala com vista para a By-Ride. O campo de visão mostra uma mulher escrevendo ou vestindo uma camiseta com o nome Escrita Mestra. A caligrafia parece natural e um pouco confusa. E vemos o reflexo da fotógrafa. O texto diz: escrita acadêmica ou escrita científica refere-se a isso e aquilo. Vamos testar a ferramenta para ver o que ela vai nos fornecer. De acordo com o prompt que você coloca, a ferramenta vai levar um tempo para processar todas as informações que foram solicitadas. No prompt que eu construí, levou em média 2 minutos para fazer a criação da imagem. E veja que a imagem foi criada conforme o que eu solicitei. Um quadro em branco de vidro, uma pessoa escrevendo com uma blusa com o nome Escrita Mestra. Veja que no quadro existe o texto que foi solicitado que a ferramenta colocasse no quadro. Óbvio que existem alguns ajustes, mas isso é possível de ser feito, desde que a gente utilize aqui dos recursos que são disponibilizados. Aqui também tem a paisagem que eu solicitei no prompt, assim como existe também aqui a imagem da outra pessoa que está tirando a selfie, conforme eu também solicitei no prompt. E essa imagem criada pelo ChatGPT só revela a capacidade que a ferramenta tem de criar algo de forma acessível, permitindo que nós, usuários, possamos comunicar de forma mais clara e de forma impactante, utilizando da representação visual. Essa criação é hiperrealista e realmente me impressionou. Vamos solicitar um pouco mais dessa ferramenta para você ver o resultado. Agora vejam o que eu vou solicitar. Eu quero que a ferramenta crie uma selfie da fotógrafa enquanto ela se vira e as duas apertam as mãos. Veja que a selfie ficou pronta, a qualidade é de impressionar. Apesar de ter saído aqui uma mão que nós não sabemos explicar o certo de quem seja, aqui é fácil de resolver, basta você clicar no ícone. E o ícone ele vai permitir que você selecione a parte desejada, indica aqui o que você deseja adicionar, remover ou substituir. Por enquanto, eu quero que vocês percebam que com um simples comando é possível criar uma imagem do zero e ainda com uma estética realista. Isso é realmente impressionante. Agora, nós vamos fazer outro teste. Nós vamos inserir uma imagem e solicitar que ela adicione um elemento àquela imagem. Vamos ver a capacidade que a ferramenta vai ter de trabalhar com algo que nós estamos entregando a ela. Agora eu inseri a imagem de um gato bem fofinho e coloquei: dê a esse gato um chapéu de detetive e um monóculo e coloque um quadro na parede com o nome Escrita Mestra. Vamos ver o potencial da ferramenta de trabalhar com a imagem que eu inseri.
Em poucos minutos, a ferramenta recriou a imagem com a nossa solicitação e vejam o resultado. Que coisa mais fofa. O gato tá com chapéu, tá com monóculo e tá com um quadro aqui com o nome Mestra. Óbvio que eu solicitei escrita Mestra. Então, eu vou pedir aqui que ajuste o nome e coloque escrita Mestra. Depois de fazer a solicitação de ajuste do nome, veja que a ferramenta recriou a imagem e inserido o nome adequadamente. Esse foi o resultado inicial. Em seguida, pedimos um ajuste pontual e a ferramenta nos trouxe esse resultado. Agora, vamos ver na prática como esse recurso pode nos ajudar enquanto pesquisadores. Agora sim, vamos para a parte prática e talvez a mais poderosa dessa ferramenta, que é a criação dos resumos gráficos com IA. Imagina o seguinte cenário: você está escrevendo a fundamentação teórica da dissertação ou da tese, ou está estudando um capítulo denso para uma prova de pós-graduação ou para um concurso público e pensa, como eu poderia visualizar isso melhor? E a resposta agora é clara: com o ChatGPT que gera imagens. E o passo é muito simples. Você precisa ter acesso ao ChatGPT 4, principalmente na versão Plus, e aqui você vai criar imagens a partir de um prompt. Vamos aprender na prática. Vamos supor que você quer criar um resumo gráfico sobre a importância da dopamina nos processos de aprendizagem. A minha recomendação é que você utilize a ferramenta Perplexity para fazer um compilado de informações com base em evidências científicas ou com base em notícias mais recentes sobre esse conhecimento. Então você vai copiar o prompt. Explique a importância da dopamina nos processos de aprendizagem, motivação e recompensa com base em teorias educacionais e neurociência. Com a ferramenta Perplexity, nós vamos selecionar as informações mais significativas sobre o tema com base em evidências científicas. Vamos imaginar então que você já tem esse conhecimento com base num capítulo teórico, com base em um artigo científico. Então você vai pegar as informações que você tem. Eu estou partindo aqui do conhecimento que você ainda não tem essas informações. Então, você pode sim utilizar da ferramenta Perplexity para gerenciar as informações que você quer que esteja no resumo gráfico. Esse foi o resultado que a ferramenta Perplexity me entregou. Um resumo completo com todas as informações mais significativas sobre a importância da dopamina nos processos de aprendizagem, e ela fez esse texto com base em 33 referências diferentes. Eu vou copiar todas essas informações e nós vamos lá para o ChatGPT para que ele crie o resumo gráfico com base no prompt que eu vou solicitar. Com base no texto fornecido pela ferramenta Perplexity, eu vou copiar tudo. Eu li o texto, gostei, eu não quero nenhuma alteração. Eu quero fazer um resumo com base no que foi indicado. Então, eu vou copiar e colar lá no ChatGPT. Agora, vamos imaginar que eu não gostei do texto. Eu gostaria que existisse um maior aprofundamento. Então, você pode solicitar que a ferramenta faça esse aprofundamento. Por hora, eu não quero mais nada. Eu me contentei com o que foi fornecido. Agora, no ChatGPT, eu vou colar o texto que eu copiei. E em seguida, eu vou indicar o seguinte prompt. Crie uma imagem no estilo de um pôster educacional retrô dos anos 70 que represente visualmente os principais conceitos apresentados no texto acima. A imagem deve incluir representações das principais informações, ilustrações de neurônios e sinapses, elementos visuais que simbolizem as funções da dopamina, cores e tipologias típicas dos anos 70, com tons terrosos, com fontes vintage, um layout que remeta a materiais educacionais da época, com bordas decorativas e ícones estilizados. A imagem deve ser clara, didática e visualmente atraente, adequada para ser utilizada como material de apoio em contextos educacionais. Em seguida, eu vou apertar Enter e aguardar o resultado. Esse foi o resultado gerado pelo ChatGPT. Eu achei o resultado bom e funcional, especialmente considerando que o objetivo foi alcançado: a construção de um pôster educacional retrô sobre dopamina e aprendizagem. Então, assim, os pontos altos, os pontos positivos desse resultado. A primeira coisa foi a ferramenta ter atendido à estética retrô, cores terrosas. Veja que existe a tipografia vintage, ícones simples que remetem realmente aos anos 70. Existe uma boa organização visual. O layout é dividido em blocos temáticos, o que vai facilitar possivelmente a leitura e a associação entre conceitos. E existe ali elementos como ícones explicativos para as funções da dopamina, a sinalização da aprendizagem.
o impulso motivacional, a fragmentação de metas, por exemplo. Existe também clareza no foco do conteúdo, uma vez que o post está focando diretamente na relação entre dopamina e aprendizado, e isso é ótimo para ser utilizado em contextos educacionais. Os pontos que poderiam ser ajustados é que essas vias dopaminérgicas não estão representadas por nomes ou estruturas cerebrais específicas, e isso pode ser um ponto a ser melhorado caso o foco seja explicitar a neuroanatomia desse elemento. Outro ponto importante é que existe a falta de uma legenda ou de uma descrição textual para reforçar os conceitos, né? Especialmente se o público for iniciante dentro da área. A imagem está centrada no elemento da aprendizagem, isso é excelente porque no recorte pedagógico que foi sinalizado, queríamos que isso fosse indicado na imagem, mas se você for utilizar, por exemplo, essa imagem em outros campos, como saúde ou psicologia clínica, então vai estar muito superficial e talvez não dê conta daquilo que você queira comunicar. Então, se você cria uma imagem como essa, você pode utilizar em uma aula, você pode apresentar em um slide, você pode utilizar em algum pôster de evento educacional, assim como também no capítulo de uma dissertação, no capítulo da sua tese, pode utilizar em redes sociais, caso você queira ser um influenciador dentro dessa área de dopamina e aprendizagem, por exemplo. Então, se você quiser aprofundar ainda mais o que está sinalizado nessa imagem, você pode criar de outros prompts específicos para que a ferramenta possa ir trabalhando dentro dessa arte. Agora você vai aprender como criar ilustrações técnicas a partir de um rascunho. Como assim? Eu vou te mostrar como mudar completamente a forma como você visualiza e apresenta conceitos de pesquisa. Mesmo sem saber desenhar, profissionalmente, você pode criar ilustrações técnicas e científicas para o seu público. E foi exatamente isso que eu fiz. Vejam em tela. Eu peguei uma folha de papel e rabisquei uma ideia para apresentar a relação entre dopamina e aprendizado. Eu coloquei alguns ícones, algumas setas e escrevi palavras-chave. Veja, estímulo novo, liberação de dopamina, sinais de aprendizado, que leva à motivação, à atenção, à fragmentação de metas, à retenção de conhecimento e ao sucesso da tarefa. A ideia aqui é mostrar de forma visual o ciclo que vai envolver a dopamina como sinalizador no processo de aprendizagem. Em um esquema simples, mas que já serve como ponto de partida. Em seguida, eu vou pegar esse rascunho que eu fiz e inserir no ChatGPT para que ele possa criar uma ilustração técnica com estilo retrô, de uma forma clara e didática. E isso pode ser ideal para uso em aulas, para você criar pôsteres e para você utilizar também na fundamentação teórica da sua dissertação ou tese. Vamos lá! Já subi o rascunho no ChatGPT e eu vou pedir para a ferramenta transformar em uma ilustração técnica com estilo retrô, clara, didática, ideal para usos em aulas, pôsteres ou até na fundamentação teórica de uma dissertação ou tese. Então, o prompt que eu vou utilizar é este aqui. Vamos lá. Transforma este desenho em uma ilustração técnica. A imagem deve representar o papel da dopamina no processo de aprendizagem, com base nos seguintes elementos: ícone representando fragmentação de metas, ambientes desafiantes, recompensas, cores e tipografia no estilo retrô, layout organizado e didático. E a imagem deve ser clara e visualmente atraente, ideal para ser usada como material acadêmico e de divulgação científica. Veja que quanto mais detalhes você apresenta no prompt, mais a ferramenta vai ter a facilidade de atender às suas expectativas. Vamos ver o resultado então. Com base no meu rascunho, bem embrionário, a ferramenta criou a seguinte ilustração. Veja que ela destacou o título, dopamina e aprendizagem, a questão do estímulo novo, a liberação de dopamina, o sinal de dopamina, a motivação para fragmentar metas, a atenção para enfrentar ambientes desafiadores e a grande recompensa, que é o sucesso da tarefa. Então, ela conseguiu seguir a estrutura que foi indicada no rascunho, assim como também atender aos critérios estéticos que foram estabelecidos ao longo do meu comando. Você pode estar se questionando, mas eu não quero o estilo retrô.
gostaria de outra coisa. Então, manda outro prompt, crie uma ilustração com estilo mais atualizado, seja criativo e siga a lógica do rascunho. E veja que a ferramenta criou uma imagem mais atualizada, com cores, a cor roxa misturada com a cor rosa, e veja que seguindo a mesma lógica do rascunho. Esse resultado mostrou sim uma imagem organizada, com ícones estilizados, a fonte vintage conforme foi solicitado e um visual que respeita a lógica do meu esboço. Então, se você é pesquisador, é estudante, é professor, isso significa que você não precisa mais depender de ferramentas complexas de design. Basta você rabiscar a sua ideia e deixar que a inteligência artificial faça o trabalho de representar visualmente aquilo que você destacou. Isso com certeza economiza tempo e pode elevar o impacto visual da tua mensagem. E isso mostra o quê? Que um desenho simples, rústico, pode virar uma arte visualmente atrativa e tecnicamente útil. Outro recurso interessante é a criação de gráficos ou infográficos. Então, o ChatGPT pode sim gerar imagens que imitam infográficos, com ícones, setas e dados organizados. Vamos supor que você queira criar um infográfico sobre o efeito da dopamina. Então, você pode colocar aqui, com as mesmas informações que nós selecionamos lá na ferramenta Perplexity, você solicita, crie um infográfico que explica os efeitos da dopamina com divisões para prazer, motivação, atenção e movimento. Esse foi o resultado do ChatGPT. O infográfico ele se caracteriza pela união do texto com a imagem para transmitir alguma informação. E veja que a ferramenta conseguiu reconhecer. Agora, além de trazer os elementos visuais, ela também traz algumas definições para sinalizar nossa ideia central da dopamina mais a aprendizagem. A imagem saiu um pouco cortada aqui, veja. Então é necessário fazer algumas edições para que a gente possa ter um resultado mais significativo. Dani, eu não quero um infográfico, eu quero apenas um gráfico. Então a gente solicita o gráfico e vamos ver o resultado. Veja que eu fiz uma solicitação simples e direta. Crie um gráfico com as informações para que eu coloque na minha fundamentação teórica da dissertação. Esse foi o gráfico de barras criado pelo ChatGPT que você pode inserir na fundamentação teórica da sua monografia, dissertação, tese. Veja que o gráfico vai representar de forma didática os níveis de estímulo do impacto da dopamina em 4 aspectos do comportamento humano com base no texto que eu inseri aqui na ferramenta. Inclusive, a ferramenta, além de apresentar visualmente esse gráfico, ela também traz aqui, o gráfico no formato PNG para que você baixe o arquivo no seu computador. Outro recurso que eu acho interessante é a criação de tabela visual comparando determinados conceitos. No momento que a gente está construindo a fundamentação teórica, é comum que alguns conceitos, por meio do texto, não fiquem tão esclarecidos. Então, a tabela visual comparando os conceitos em suas colunas, organizadas visualmente, pode facilitar a compreensão do leitor. Então, eu solicitei aqui para a ferramenta criar essa tabela visual e você pode fazer o mesmo no momento de construir a sua fundamentação teórica. E o resultado é incrível. A ferramenta criou uma tabela comparativa entre a dopamina e a serotonina. Veja que ela trouxe colunas indicando a função principal, a origem e a produção, a implicação clínica e, óbvio, você pode atualizar essa tabela e solicitar o ajuste, o acréscimo ou a retirada de determinada informação. Então, tabelas como essa são válidas no momento de você explicitar determinados conceitos, caso você queira ser compreendido com mais facilidade. E outra possibilidade é que você pode utilizar do ChatGPT para criar imagens prontas para inserir em sua apresentação. Basta você indicar aqui esse prompt que a ferramenta vai fazer a criação. Crie uma imagem com estrutura de slide educativo sobre a relação entre dopamina e aprendizagem, com título,
tópico em lista e uma ilustração central. O objetivo da criação dessa imagem era apresentar visualmente a ligação entre dopamina e processos de aprendizagem. Veja que foi apresentado um estilo bem limpo, com títulos bem destacados, tópicos objetivos. Existe a ilustração de um cérebro com destaque para o núcleo accumbens, que é relevante para o sistema de recompensa. Assim como também essa imagem transmite rapidamente os principais mecanismos dopaminérgicos no processo de aprendizagem. Então, uma ilustração como essa é perfeito para você incluir em palestras, oficinas, cursos sobre aprendizagem, motivação ou neurociência aplicada à educação. E óbvio que você pode pegar dessa imagem e aperfeiçoar dentro da ferramenta ou utilizar de outros recursos, como por exemplo o Canva, e você vai adaptando as informações e as imagens. Se você quiser, então, trabalhar com a imagem que foi criada lá no ChatGPT de uma forma mais dinâmica, você pode utilizar da ferramenta Canva. E para utilizar é muito simples. Você vai pegar a imagem, vai jogar aqui no Canva, a ferramenta vai fazer o upload e você pode fazer os ajustes que quiser na imagem que foi criada pelo ChatGPT. O bom do recurso Canva é que ele tem vários elementos que você pode sim fazer os ajustes necessários. Com a ferramenta no Canva, você vai clicar no ícone editar. Ao clicar no ícone, você vai ter acesso ao Estúdio Mágico aqui na parte esquerda. Esse Estúdio Mágico vai te ajudar ou a remover fundo, caso você queira, ou a utilizar a borracha mágica. Isso significa que eu posso apagar qualquer elemento pontual dessa arte, assim como também eu posso fazer uma captura mágica, pegar algum elemento dessa arte e substituir por outra. Você pode capturar o texto, você pode fazer uma edição de imagem, substituir um elemento por outro. Então, nesse Estúdio Mágico, você pode mexer, alterar, ajustar qualquer arte que foi criada no ChatGPT ou em qualquer outro lugar. O ponto alto dessa ferramenta é que você vai fazer ajustes específicos. Se você pega uma arte como essa e solicita ajustes no ChatGPT, corre o risco de que ele faça ajustes bruscos e você não tenha mais acesso àquela imagem inicial que você tanto gostou. Então vamos supor que eu quero fazer uma captura mágica, pegar um recurso específico da imagem. Então você vai clicar em captura mágica e você pode, por exemplo, clicar aqui neste elemento. Veja, ao fazer o clique, você seleciona capturar e a ferramenta vai fazer a captura mágica, que é tirar esse elemento da imagem para que você possa ou remover ou substituir por outra imagem. Veja, o ícone está separado. Eu fiz com esse elemento e com esse elemento. Então a gente pode substituir aqui na edição mágica por qualquer outra imagem. Então, assim você pode clicar, por exemplo, na edição mágica e substituir essa imagem por outra. Então, descreva o que você quer adicionar. Quero adicionar um carro, por exemplo. A ferramenta substitui a imagem por um carro. E assim você pode fazer com os outros elementos ao longo da arte, ou substituindo o texto, ou removendo uma parte da arte, tudo dentro do Estúdio Mágico do recurso Canva. A ideia com esse vídeo foi criar um tutorial completo para você utilizar da melhor forma o recurso de criação de imagens do ChatGPT na sua produção acadêmica científica. Agora que você aprendeu todas as potencialidades, eu não posso deixar de falar sobre as limitações, porque nem tudo são flores. A ferramenta ainda não consegue interpretar PDFs completos. Então, se você subir um artigo científico completo, você vai perceber que ela vai ter limitações para gerar uma imagem. Talvez seja uma imagem que não tenha relação com o conteúdo. Por isso que o método mais confiável é ainda você copiar e colar o resumo, para que ela possa atender aquilo que foi indicado. Outro ponto importante é que o ChatGPT costuma criar imagens com textos embutidos. Então, possa acontecer de aparecer uma imagem que não esteja correspondendo ao texto e tá tudo confuso. Então, o uso do Canva vai ser a possibilidade que você tem de alterar todas as imagens pontualmente. Por isso que eu apresentei o tutorial junto com o Canva para que você possa aproveitar ainda mais desse recurso. Mesmo com todas essas limitações, a ferramenta ainda é um divisor de águas dentro dessa produção visual, que pode sim facilitar todo o processo.
E aí, esse vídeo te deixou com a cabeça fervendo de ideias? Se você quer levar a sua pesquisa para outro nível com a ajuda da inteligência artificial, eu tenho um convite mega especial. Eu preparei um material exclusivo com mais de 500 prompts estratégicos para a escrita de projetos, artigos, dissertações e teses. É isso mesmo, é um material que você vai ter acesso na área de membros com acesso vitalício. Você faz um único pagamento e vai ter acesso ao material. E aqui você vai encontrar todos os prompts para usar na escrita acadêmica, tanto no planejamento como na escrita e na revisão dos seus textos acadêmicos. É possível, com os prompts, criar resumos, esquemas, criar também instrumentos de geração de dados, como questionários, entrevistas e o mais importante, sabendo utilizar desses prompts de forma ética e estratégica. Ao adquirir o material, você vai perceber que vai aprender a como proteger os dados da sua pesquisa, como usar o ChatGPT sem plágio, as melhores ferramentas de inteligência artificial de 2025, assim como também como construir uma carta de intenção, 170 prompts só para projeto de pesquisa, mais 150 só para artigo científico e outros módulos que vão te ensinar a construir pesquisas mais robustas, como dissertações e teses. Inclusive, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, com vídeos que vão te ajudar a usar esse prompt de forma completamente didática. Além dos vídeos, você também tem acesso aos PDFs com os prompts. Se você tem interesse em fazer também parte da área de membros, junto com os mais de 1000 alunos que têm acesso diariamente, então eu vou deixar o link disponível abaixo do vídeo. E esse link é especial, ele está com 50% de desconto. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o teu like, não se esquece de se inscrever aqui na Escrita Mestra e compartilha com aquele amigo que precisa do empurrãozinho na escrita acadêmica. Nos vemos no próximo vídeo.